Olá! Saudações, com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um assunto que causa divergência entre dois grupos de cristãos. Apresentaremos os principais argumentos que os dois grupos apresentam para defenderem suas crenças e você tirará a sua conclusão. Sábado ou domingo? Disciplina legal ou liberdade na graça? A divergência sobre o dia de guarda não é apenas uma escolha de calendário. É uma questão de interpretação sobre como a vinda de Cristo alterou o contrato entre Deus e a humanidade. Vamos analisar os fundamentos das duas principais correntes teológicas. 1. A perspectiva sabatista, o contrato perpétuo. Grupos como os adventistas e batistas do sétimo dia focam na perenidade da lei e na origem divina do descanso. Instituição na criação, Gênesis 2:2-3. O sábado é visto como um memorial da criação, estabelecido antes de qualquer sistema religioso ou sacrifício. A lei moral, Êxodo 28:11. Por estar no Decálogo, escrito pelo dedo de Deus, defendem que o sábado é uma lei moral eterna, e não uma lei cerimonial passageira. O exemplo de Jesus, Marcos 2:27-28. Jesus afirmou ser o Senhor do sábado. Para este grupo, Jesus não aboliu o dia, mas o libertou das tradições humanas rígidas, mantendo sua observância. Validade eterna. Mateus 5:17-18. A promessa de que nem um i ou um tio passará da lei é a base para crer que o quarto mandamento continua plenamente vigente. 2. A perspectiva da nova aliança. A liberdade na graça. A maioria das denominações cristãs, católicos e protestantes, defende que a obrigatoriedade do sábado foi cumprida em Cristo. Os argumentos se baseiam em uma mudança de pacto e na liberdade dos gentios. A transição de pactos, Hebreus 8:7-13. O autor de Hebreus é claro ao dizer que o surgimento de um novo pacto tornou o primeiro antiquado e prestes a desaparecer. Cristãos desta vertente argumentam que a guarda do sábado fazia parte do escrito de dívida e das ordenanças que foram cravadas na cruz. Colossenses 2:14. O Concílio de Jerusalém, o marco da liberdade, Atos 15. Este é um dos pontos mais fortes da argumentação. Quando a igreja primitiva se reuniu para decidir quais obrigações da lei de Moisés deveriam ser impostas aos gentios, não judeus. O jugo insuportável. Pedro argumenta que a lei era um fardo que nem os antepassados puderam suportar. Atos 15:10. A ausência da ordem. No decreto final enviado às igrejas, os apóstolos listaram apenas o essencial: abster-se de ídolos, do sangue, da carne sufocada e de imoralidades. O fato de a guarda do sábado não ter sido mencionada neste decreto e a ausência de registro no Novo Testamento que altere esta determinação apostólica, que foi mencionada como revelação do Espírito Santo para os convertidos gentios, aqueles que não eram judeus, Atos 15:10. Isto indica que a guarda do sábado não é uma exigência para a salvação ou comunhão dos novos convertidos. Importante lembrar que ainda não surgiu nenhuma autoridade bíblica acima daquela que foi concedida aos apóstolos e ao Espírito Santo. A diferença cultural e a sobrevivência. Cabe também ressaltar que, para os gentios, a guarda rígida do sábado poderia comprometer a subsistência em uma cultura não adaptada a esse ritual. Como o fardo de Jesus é leve, a imposição de um dia específico de guarda é vista por muitos como um retrocesso ao legalismo. A ressurreição e a nova criatura, segundo Coríntios 5:17. O domingo passou a ser observado como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição, o marco da nova criação. Sombra versus realidade, Colossenses 2:16-17. Paulo afirma que festas, luas novas e sábados são apenas sombras das coisas vindouras, mas a realidade, o corpo, é Cristo. Liberdade de consciência, Romanos 14:5-6, 13:23. Paulo ensina que um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. O foco muda da regra externa para a fé interna. Se alguém guarda o dia, faz para o Senhor. Se não guarda, também o faz pela fé. Conclusão. Da regra ao relacionamento. A análise das Escrituras revela que, enquanto o Antigo Testamento estabeleceu o sábado como um sinal de fidelidade e descanso físico,
O Novo Testamento aponta para uma libertação desse jugo. A salvação, como bem define Efésios 2, 8, 9, é um dom gratuito que não provém das obras, inclusive da obra de guardar um dia específico. Em Cristo, somos novas criaturas e a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Portanto, a guarda do sábado, para a maioria dos cristãos, deixou de ser uma exigência legal para se tornar uma questão de liberdade e consciência. O descanso cristão não está mais restrito a um período de 24 horas, mas é encontrado permanentemente na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor de todos os dias. A pergunta para o cristão moderno deixa de ser qual dia devo guardar, e passa a ser como posso viver cada dia em gratidão à graça que me salvou?